3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Coronado fora, o mistério Diego Palacios, o Antônio mexe no time de novo e o futuro de Wesley. Vou te explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal, tô te aguardando, faltam menos de 19 mil inscritos. Poxa gente, falta muito pouco. Você que já se inscreveu, brigadão. Você que ainda não se inscreveu, me dá essa força aí, falta muito pouco pra gente bater a meta de 1 milhão e eu conto muito com você. Like no vídeo também me ajuda. Bom, gente, uma decisão aí contra o Argentinos Júniors, né? O Corinthians ainda lidera o seu grupo na Sul-Americana, lembrando que só o primeiro passa, mas é um confronto direto, né? Porque o Argentinos Júniors tem 3 pontos, o Corinthians tem 4, então se perder o jogo, o Argentinos vai para 6, e aí a coisa começa a ficar complicada até pelo momento do time, né? Mais do que uma configuração de tabela, estamos falando de um momento instável nos bastidores, né? Político e também dentro de campo, com esse começo muito ruim de Campeonato Brasileiro, sem o clube ter marcado um gol sequer, sem ter vencido nenhum jogo, tendo apenas um empate em 0-0 e 2 derrotas seguidas para Juventude e Bragantino. Uma vitória na Sul-Americana contra um adversário interessante, como é o Argentinos Júniors, pode dar uma motivação maior para o jogo do fim de semana contra o Fluminense, para aí sim o Corinthians se recuperar no Campeonato Brasileiro. Mas o primeiro desafio é esse, Sul-Americana. Agora, é impressionante, é impressionante. Igor Coronado está fora, ele não viajou e a assessoria de imprensa não informou. Eu busquei informações, deixa eu até dar uma olhada aqui se não atualizaram aqui. Eu busquei informações com outras pessoas para ver se eu conseguia saber do porquê o Coronado estava fora e até agora ninguém me confirmou. Então, se eu tiver mais novidades, obviamente eu volto aqui para trazer para vocês. Não tem se é lesão, se é algum desconforto, se é apenas alguma dor, se é alguma questão pessoal, não sabemos. O Igor Coronado não conseguiu ainda ter uma sequência no Corinthians. E para muitos que previam, né, a escalação do Garro e do Coronado juntos mais uma vez, isso não vai acontecer. Outro que está fora é o zagueiro Gustavo Henrique, que ainda se recupera de dengue. Então o Antônio Oliveira vai ter que colocar outro zagueiro ali, talvez o Raul Gustavo mesmo, que jogou contra o Bragantino, ou talvez o zagueiro Kaká, que recebeu algumas poucas oportunidades, não agradou tanto assim e voltou para o banco de reservas. Tanto que o Raul Gustavo voltou a receber chances. E o Caetano está fora por opção técnica, né? Tem uma conversa de renovação aí com ele, mas não viajou também. Problemas. E Diego Palacios, que eu não sei o que acontece, de verdade. Não consigo entender. Falei aqui para vocês, inclusive, que ele estava treinando, que nem imaginava ele como titular nesse jogo, né? Mas pô, que pudesse já começar a ser reintegrado, né? Viajando, participando, ganhasse alguns minutos e tal. Se ele está treinando com o grupo, o que falta? Aí ele não viaja de novo? Bom, eu espero que final de semana ele jogue contra o Fluminense, ou pelo menos esteja presente na relação, porque se não estiver, gente, alguém tem que vir a público e explicar. O que acontece? Houve um problema na recuperação da artroscopia do joelho? Houve mais um problema muscular quando ele voltou para o campo? O Corinthians contratou um jogador fantasma, contratou um jogador que não joga. Cara, tem umas coisas que só acontecem no Corinthians, né? O Garro demorou 1 mês para ser regularizado para poder jogar. O Coronado joga 2, 3 jogos e está fora de novo. O Palacios jogou um jogo em janeiro e nunca mais voltou. Que coisa inacreditável que acontece, cara. E aí, vamos lá, vamos tentar escalar esse time, só que aí, o Antônio disse que não poupou, né? Mas existe um indicativo do time titular, ter o Fagner na lateral direita e não o Mateuzinho, ter o Romero e o Yuri Alberto no ataque, aí, obviamente, ele vai dizer na entrevista depois do jogo, de que foi o que ele pensou para a partida. Tudo bem, vou entrar nesse mérito aqui, mas é fato que ele preservou contra o Bragantino, perdeu o jogo, e para usar titulares nesse jogo contra o Argentinos Júniors na Sul-Americana. Então deve ser o Cássio no gol, o Fagner na direita, o Félix Torres e o Raul Gustavo, ou o Kaká, e na esquerda o Hugo. No meio de campo, Ranielli, o Maicon está fora da temporada, Fausto Vera, deve ser o titular, e Rodrigo Garro. E aí o ataque titular do Corinthians, né? Romero, Wesley e Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians para encarar o Argentinos Júniors. Ou vocês fariam alguma mudança?
Bom, eu faria, né, do Breno Bidon no lugar do Fausto Vera, mas me parece que o Fausto Vera é o novo titular, né, da equipe de Antônio Oliveira. Enfim, o Argentinos Júniors, e aí mais notícias ruins, me perdoem. Treinado pelo Pablo Guede, ele conseguiu a vaga na semifinal da Copa da Liga e tem uma derrota nos últimos 10 jogos. O Argentinos Júniors tem uma derrota nos últimos 10 jogos. É bem diferente do momento que vive o Corinthians. Então o Corinthians vai ter que inverter essa lógica. Agora tem uma boa notícia no meio dessa má notícia, que essa única derrota nos últimos 10 jogos que sofreu o Argentinos Júniors foi justamente para o Racing do Uruguai, na Copa Sul-Americana. Em casa, por 3-0. O Racing, que é um time limitadíssimo, que o Corinthians empatou fora de casa. Bom, se os caras perderam por 3-0 em casa para aquele Racing, talvez isso dê motivos para que o Corinthians possa ir lá buscar um resultado positivo. Foi a única derrota deles nos últimos 10 jogos, justamente para esse Racing do Uruguai na Copa Sul-Americana. O jogo é nesta terça-feira, às 9h30 da noite, no estádio Diego Armando Maradona, e, como a gente falou, o Corinthians precisa de um resultado positivo. Bom, gente, tem uma informação do Daily Mail, para a gente fechar esse vídeo, apontando que o garoto Wesley, de 19 anos, será a próxima investida do West Ham da Inglaterra na janela do meio do ano. A notícia trata o jogador como um deslumbrante ponta brasileiro. Isso mesmo. E que a sua multa, né, a gente sabe, ela vale, né, 100 milhões de euros para o mercado externo. Mas nunca nenhum jogador saiu no Brasil por esse valor, né? O Endrick saiu agora há pouco por 70, o Vitor Roque também. Claro, né, que a multa ela é para você poder negociar. Você tem margem de negociação, não vir um clube aqui, depositar qualquer valor e levar o cara. Então 100 milhões de euros tem sido praxe nessa gestão do Corinthians, é a multa dos jovens para o mercado externo. E o West Ham pode fazer uma proposta, ou deve fazer uma proposta na metade do ano pelo garoto, pela joia do Corinthians, ele que tem contrato até agosto de 2027. O West Ham, inclusive, mandou um emissário para observar o Wesley nesse último jogo e não sei se gostou do que viu, se não gostou, mas eles estão monitorando já há algum tempo o Wesley. Aliás, o West Ham tem interesse em outros atletas do Corinthians. Já já vocês vão saber. Mas enfim, o Wesley que está no profissional desde 2022, né, ele tem 57 jogos, 4 gols e 2 assistências. Até os números não são muito expressivos, mas ele é um extrema desequilibrante que os clubes buscam muito, né? Vocês imaginem o quanto ele evoluiria jogando no Manchester City, no Real Madrid. Não sei se ele tem quilate para isso, mas estou dizendo que é um moleque que, por jogar nessa faixa do campo, né, ele é muito jovem ainda, tem 18 para 19 anos, recém-feitos 19, ele consegue, né? Ele tem o drible, ele tem um contra um, e ele precisa ainda aprimorar a sua tomada de decisão, alguma questão mais tática, mas ele realmente tem muitas virtudes. E o Corinthians está botando ele para jogar exatamente por isso e também por saber que ele vale muito e pode ser uma moeda de troca, né? Uma moeda valiosa nas próximas janelas. Então, se chegar a um valor considerável, é muito difícil segurar. Esse deve ser o próximo cheque em branco, digamos assim, do Corinthians para fazer dinheiro. O Augusto tem bradado que a venda de jogadores seria a terceira, quarta receita e não a primeira. E que o clube não vai vender os jogadores por mixaria, né? Como as gestões passadas fizeram. Vamos ver se isso se cumpre na prática. Se o Corinthians consegue vender bem esse jogador, pelo menos, né? Tomara que ele fique por aqui. O Antônio tem orientado para que ele permaneça mais um tempo. A grande questão é, se vem um valor considerável, tem que vender. Mas também essa é outra questão. Virá um valor considerável? O Corinthians vai vender ou a preço de um pastel e um refrigerante, como muito se fez com outros tantos talentos da base? É a Premier League, é um clube interessante, que está sempre performando, que investiu muito nos últimos anos e que tem olhado para o mercado brasileiro. Resta saber se o Corinthians vai vender bem o Wesley. E se a proposta vai chegar, né? Mas a informação do Daily Mail é essa, que deve vir uma proposta na metade do ano por ele. Vocês concordam? Venderiam? O que vocês acharam das outras notícias aí? Coronado fora, Palácio que não volta. Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!